A paz do Senhor, intercessoras abençoadas. Aqui é a Ruth, líder da intercessão de São Bernardo, e hoje estou aqui gravando a segunda aula. Ontem foi a missionária Amanda, hoje estou aqui para estar passando a vocês a segunda aula com o tema intercessão. O ministério de intercessão é um pouco mais além da oração, porque canaliza a oração, clamor e súplica a Deus, mas em favor dos outros, porque a intercessão é o ato de interceder, mediar. O grupo de intercessores que o Espírito Santo elege no seio da igreja local para clamar a Deus em favor de sua causa na terra, parentes, igreja, e de outras pessoas e de situações que se fizerem necessárias. Exemplo, a nação brasileira, por um avivamento espiritual e outros. Um legítimo intercessor precisa a. Ser maduro na fé, está em Filipenses 3, versículo 15. Depois essas irmãs estejam lendo, na Bíblia. B. Ter razoável conhecimento das Escrituras e experiências de vida com Deus. Mateus capítulo 10, versículo 27. E tudo isso deve levar ao objetivo a intimidade do Senhor. É para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Salmo 25, versículo 14. Como pensam e agem pessoas íntimas de Deus? E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço. Gênesis 18, versículo 17. Vejamos a seguir os mais notáveis intercessores da Bíblia. O que é um intercessor? O intercessor é aquele que se põe no lugar do outro. A pessoa vem pedir para você, está clamando, está intercedendo, você vai se colocar no lugar daquela pessoa que está com necessidade da sua oração. Então, agora vamos seguir os mais notáveis intercessores da Bíblia. Primeiro, Abraão. Abraão intercede pelo seu sobrinho Ló, na esperança de que existissem mais justos naquelas perversas cidades. Mas só havia um, o próprio Ló, que, segundo a Bíblia, se afligia com tanta pecaminosidade, em 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 7 ao 8. Então, Deus envia 2 anjos que tiraram Ló e sua família daquele lugar, e em seguida exterminaram Sodoma e Gomorra. Segundo, Moisés, um intercessor radical, que foi para o tudo ou nada, quando pediu a Deus que perdoasse o povo após construção de ídolos de ouro. Caso contrário, riscasse seu nome do registro que Deus escreveu. Êxodo 32, versículo 30 ao 32. O Senhor perdoou a maioria do povo, porém os líderes puniu severamente. Êxodo, capítulo 32, versículo 34 ao 35. Paulo, o apóstolo, intercede pela maturidade dos crentes da igreja de Éfeso. Efésios, capítulo 3, do 14 ao 21. Paulo foi um grande intercessor. As irmãs podem estudar o livro de Éfeso, que ali diz que ele foi um grande intercessor. A prova é aquele versículo que diz assim, em Efésios 1, quando Paulo ora 1, versículo 15, quando Paulo ora pelos crentes. Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. O versículo 16 do capítulo 1 também diz: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo foi um grande intercessor. É igual o capítulo 3 de Efésios, no versículo 14, ele diz, quando ele ora novamente: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Assim que nós devemos ser como intercessora.
Muitas vezes a pessoa vem pedir para que nós oramos por uma causa e ali nós vamos interceder e dizer ao Senhor, por esta causa, Pai, me coloco de joelho. O maior intercessor agora, Jesus. A oração sacerdotal ou intercessora de Cristo por seus discípulos, tanto os daquele tempo como os de tempo futuro. João 17, 1 ao 2, 9 e 20. Aliás, Jesus Cristo é um intercessor por excelência e continua orando por nós no céu diante de Deus. Hebreus 7, 25. Mas além dele, ainda contamos com a amorosa intercessão do Espírito Santo na terra. Romanos capítulo 8, versículo do 26 ao 27. Então, quando alguém chegar para nós e pedir que nós oremos por alguma situação, uma enfermidade, a gente tem que estar atenta, pedir direcionamento para o Senhor em como vamos interceder por aquela situação, pedir para que o Senhor nos oriente como que vamos clamar, como que vamos orar. O nosso dever é orar para todos, só que temos que pedir a direção do Senhor, igual quando eu volto ao apóstolo Paulo, que ele intercedeu pela maturidade dos crentes, né? Jesus, ele é intercessor por excelência, ele sabe tudo sobre nós e ele continua ainda orando por nós no céu, diante de Deus, mas além dele ainda contamos